Aonde que o senhor começou a sua loja funcionar, o senhor lembra? Na frente da praça ali? Sim, ali não. Onde o craft tem agora. Ali mesmo. Ali mesmo? Ali. Ah, O pessoal tem a ideia que era na Constable de Fone. Isso, não era na... Não, foi ali, sempre ali. Sempre ali? Sempre, sempre, sempre. Mas por que que eu... E ali o senhor alugava ali aquele prédio do Fué Calil? Como é que era? Aonde? Alugava, né? Ali onde nós estamos? É. Não, ali não era do Fué Calil. Ali era de um... Como é que era o nome da dona, da senhora que era? Não, ela... Mas foi na frente do Coreto, uma época. Teve uma filial. Ah, tá. Teve uma filial, sim. Aham. Teve uma filial. Teve uma filial na frente do Coreto ali. E tinha lá no fundo, ainda tinha fornos, que ele mexia em ouro lá. Ah, No fundo da casa antiga. interessante. É. E ali começou. Não, sabe por quê? Porque eu vi ali uns recibos, não é? Em que o senhor depositava no Banco Mauá, no antigo Banco Mauá, aluguel, e acreditava que o seu Fué Calil. Pois é. Pois é. Isso é uma coisa que teria que... Porque quando a gente comprou era dela. Então, já era... Deve ter alguma coisa aqui. Não, tem sim. Deixa eu ver. Suban. Não era época. Mas aí quando eu fui botar o nome, era comigo. Aí tinha que trocar. O motivo tu não lembra? É? O motivo tu não lembra? Por que tu botou Hércules? Que não podia ter duas firmas. Não, ia ser Casa Torpedo. Ia ser Casa Torpedo, era isso, né? Ia ser Casa Torpedo, não é? Ia ser? E já tinha uma Casa Torpedo. Isso. Ah, é. E a Hércules, posso te ajudar ou não? Tu te lembra o motivo que tu botou Hércules? Não me lembro. Tinha uma marca de bicicleta inglesa. Pela história em Bagé, uma das firmas que ainda existe foi a... Pois é, completando 60 anos. É uma das mais antigas e ainda que temos aqui, né? E Tinha o Brandão, tinha... Mas outros... o Brandão era ali no consórcio ali. E o senhor começou vendendo bicicletas. Como é que foi? Peças de bicicletas. Peça de bicicleta. A bicicleta era o show na época. Né? E depois foi ampliando a loja. E o cara que ia se formar em medicina, veterinária, que era formado, aí o chefe ia trabalhar na firma. E aí acabou trabalhando. Ele abraçando a causa. Abraçando. Ele chegasse a cursar medicina Eu sou formado. Ah, tu é formado em medicina veterinária? Ah, não sabia. Pensei que fosse Não entendi. Pensei que fosse em administração. Mas 40 anos agora. Faz 31 40 de anos. julho. Ah. E aí tu nem chegasse a exercer, ficasse na Pouco loja? tempo. Pouco tempo. Pouco tempo exerci a profissão. Quando é que tu começasse na loja? Que eu assumi mesmo a loja foi em 83. 83. Quer dizer que de 1961 foi o início da loja. Dia 16 de abril, né? Até 83, teve sempre no comando do seu Jorge.
Sempre ele no comando. Sempre ele no comando. Os primeiros 2 anos da loja era uma sociedade. E em seguida ele ficou sozinho e tocou a empresa sozinho. O que mais que vocês faziam lá na loja, pai? Oficina de quê que tinha lá? Fazia chave, consertava bicicleta, todos esses trabalhos assim, mas então quer dizer que tinha uma oficina junto. Oficina, O princípio foi oficina. O princípio foi a venda de peça foi uma consequência. Né? Uma consequência. É. Começou então com a oficina de bicicletas, venda de bicicletas, e aí foi. O Clemo Israel teve uma oficina forte, né? De fogareiro primos também, né, pai? Tudo. Fogareiro, lampião fólio, na época era o que tinha de melhor. Claro. Era o que tinha, na realidade. Agora vem o secretário administrador daí, ó. E agora é o Augusto que está tomando conta lá, claro. Vai para a terceira geração, então. Terceira geração. E aí, Augusto, como é que tá? Desde quando que tu tá lá? Retornei assim, definitivo 2015. E aí até 2017 nós mantivemos só a matriz, né? A loja, vamos dizer, mais tradicional, que tem parte de ferragem, desk campo. E em 2017 a gente abraçou um novo projeto e abriu uma filial de um setor que nós trabalhávamos ali, que é instalações comerciais para cozinhas, industriais, parte de refrigeração. E aí a gente decidiu transportar, vamos dizer, esse setor para uma nova sede, né, por questão de espaço, até para poder fazer exposição melhor, e as 2 lojas conseguirem, vamos dizer, expor as mercadorias que trabalhavam de uma maneira mais eficiente. Então, mas a gente trabalha sempre em conjunto. Cada um nos dividindo um pouco, mas em outra sede, em outro local, onde é que é na Santa Tecla, em frente ao São Pedro. Tinha o Simil. Tá. Inclusive, sim, uma loja grande que tem ali. Isso. Inclusive até um fato que não tem a ver diretamente com a loja, mas seguidamente as pessoas chegam na loja e se recordam do Simil e comentam que frequentavam aquele local. Assim, é bastante comum isso. O pessoal tem essa lembrança viva, né? Mas algumas decisões e os planejamentos a gente decide em conjunto. Então, uma decisão conjunta com o objetivo de que a loja permaneça por mais tempo do que 60 anos. Com certeza, vai. Me diz uma coisa, seu Jorge, o senhor recorda quando o senhor começou a loja a crescer, o que veio depois, o que o senhor foi fazendo depois de ser oficina já, como é que foi? Geralmente, claro que era se formar, a gente vai ter que formar médico, ele não se formando. Não, e os produtos que tu trabalhava lá naquele período depois, tu me ampliou para a oficina. Quais são os outros itens que tu vendia lá na loja? Eu sou primário. A mulher não, era professora. A senhora nunca trabalhou na loja, mas no começo ajudava lá. E a senhora lembra depois como é que foi crescendo, de oficina, de bicicleta, vendas de bicicleta, como é que foi? Daí foi aumentando a venda, né? A quantidade de artigos, principalmente de bicicleta, fazendo chave em maior quantidade, daí daqui a pouquinho já começou a vender algumas fechaduras, sempre relacionado com aquele tipo de, digamos, de trabalho que a gente fazia nas oficinas, aqui na oficina, né? Eu comprando aos poucos. Montava bicicleta. A gente teve isso aí já foi depois que eu assumi, mas antes de eu assumir, quando a gente tinha uma filial na Salgado Filho, era uma loja basicamente de artigo religioso. Preferencialmente o mais marcante de artigos de Umbanda. A gente teve uma loja muito forte ali de artigos de Umbanda. Então era uma diversificação na linha de produtos que a gente trabalhava. Teve uma época muito forte
setor de tinta automotiva. Sim, eu me lembro. E aí já era Aí já era aqui na Bento. Na Bento foi depois. Porque nós tivemos um período muito forte que era um boom nacional, era a bicicleta. Que hoje novamente está acontecendo. Sim, hoje está novamente acontecendo. A gente teve uma montadora de bicicleta nossa aqui, com marca, tudo nossa. E a gente vendeu muita bicicleta para fora de Bagé também, para outras cidades do estado a gente vendia. E foi um período depois que posteriormente começou a entrar muito produto importado, e aí praticamente desapareceram as montadoras pequenas. Eu me lembro, quando eu era guri, ainda tinha bicicleta Axel Rude, tinha essas bicicletas. E o senhor montava, ele estava contando aqui, o senhor Jorge, que montava, comprava de Pelotas as peças e montava aqui, é isso? Comprava de São Paulo também. São Paulo também. Não lembro o nome da casa. Assim, vamos passar, né? Claro. Difícil o cara, uma firma, uma nossa, eu estar vivo ainda. Não, mas Os caras morreram. para nós aqui do Arquivo Público de Bagé, é muito gratificante estar conversando com o senhor e perceber do senhor, da sua esposa, do Clark, seu filho, seus netos, sua filha, essa preocupação em ter todo o histórico da loja. Nós temos aqui diversos acervos, diversos documentos de muitas lojas aqui, que algumas o senhor deve até conhecer. Nós temos uma boa quantidade, ou melhor, toda a história da Casa Pérez. Lembra lá em Aceguá, da Casa Pérez? Nós temos das duas lojas, tanto a do Uruguai quanto a do Brasil. Da marcenaria do Orabe, o senhor deve... Ele ainda é vivo. Sim. Né? Então, hoje se enriquece mais aqui o arquivo, né? Com esta preocupação que vocês têm. É bom até que vocês saibam, porque hoje muitos... Ontem de manhã ainda recebi um pedido de um estudante aí, universitário, que está fazendo um trabalho sobre a fitotécnica, a estação fitotécnica ali de Ovelha Negra, né? Então tem muito pessoal que faz curso de mestrado, de doutorado e sobre economia de Bagé, quer saber as empresas de Bagé. Esses tempos aqui veio um rapaz também interessado em boliches de campanha. Então isso não está no dia a dia da população, mas tem essa importância muito grande para o arquivo poder atender a demanda da população, principalmente dos estudantes. Então o gesto de vocês, e principalmente queria lhe parabenizar por guardar essa documentação e ainda termos esse é o Clark que fez, Por sorte a gente guardou bastante coisa, ainda tem material ainda a ser enriquecido, o material que a gente tem lá ainda, né, para apresentar a sua documentação. O curso. Uma coisa interessante, porque na época quando se abre, e até quando a gente abriu essa segunda unidade onde eu estava envolvido, quando a gente começou esse processo aqui, eu comecei a repensar o que eu tenho guardado dessa parte da história, né? Que é muito recente hoje, talvez não tenha um grande valor histórico, mas eu pensando como é que eles tiveram essa percepção lá em 61 de armazenar isso aí, né? Porque eu, no primeiro momento ali, não me lembro de ter uma foto inicial, uma coisa assim da abertura da loja. Então, acho que isso foi interessante, e quem sabe daqui uns 50 anos tu não vai estar sentado aqui passando por teus filhos e netos, né? Porque eu acho que o empresário pelo menos tem esse sonho de fazer crescer a sua indústria, o seu comércio, né? Vocês tiveram uma filial também na esquina da Praça da Estação, ali era tintas, né? Ali é específica de tintas, ali a gente abriu, por coincidência, uma coisa que eu vim descobrir agora, no mesmo dia que nós temos o início da documentação, que é 16 de abril. A gente abriu em 1986 ali essa loja de tintas específica, que era Ercos Tintas,
no dia 16 de abril, mas por pura coincidência. Mas uma coincidência raríssima, Não. mas histórica. É né? histórica para a gente. E a gente teve a loja ali durante 17 anos, né? Depois, 17 anos, por incrível que pareça. Eu não imaginei que fosse tanto, acho que fosse uns 9 ou 10 Não, anos. 17 anos. E fechamos em 2002. Em função de circunstância econômica, claro. todos esses planos, Mercado. uma mudança, que é uma preocupação hoje do Augusto, e eu acompanho essa preocupação, que a gente tem que estar sempre observando o mercado, né? Vendo as alterações. Hoje o mercado digital está muito forte, então tudo isso aí é uma dinâmica que a gente tem que ter da empresa, né? E que na época a gente não tinha toda essa visão, mas durante esse tempo a gente já vai aprendendo. Claro, com certeza. Então vocês tiveram, de algum modo, a história da Casa Hércules, ela remonta a 1961, na sua criação. Depois, pelo histórico, vocês tiveram uma loja que fazia parte do grupo na Doutor Pena, que está lá na Salgado Filho. Salgado, primeiro na Constável Hipólito. Primeiro na Constável Hipólito. Depois na do frente, Salgado. na Constável Hipólito, na frente da praça ali. Do Coreto, exatamente. Do Coreto ali. É isso aí. E ali vocês tinham os mesmos artigos que tem hoje na matriz. Basicamente eram os mesmos. Os mesmos. Basicamente eram iguais. As duas empresas vendiam o mesmo produto. Na Bento Gonçalves ali 155 e na Constator eram os mesmos produtos. E nesse período a gente teve as três lojas junto também. A de tintas, a da Salgado Filho, a da Constável Hipólito e a da Bento. Depois a da Constável Hipólito passou para a Salgado Filho. E aí vocês diversificaram um pouco o comércio, passaram a trabalhar mais com artigos religiosos. Sim. E aí as dinâmicas da empresa ficaram diferentes, como procurar não concorrer uma com a outra. Claro. Entendeu? Essa era Abriu um novo nicho de mercado. Exato. Que é bastante forte essa questão religiosa, né? Nós tivemos, né, dos diálogos históricos, fomos num centro de Umbanda, qual foi da dona Heleninha. Sim. Não é? Da dona Heleninha, um centro de Umbanda que fica lá perto da escola polivalente, né? Ei, pai, tu quer comentar sobre a Gruta de Iemanjá, não? Tu tá lembrado? Pode, fala sobre. A Gruta de Iemanjá é o seguinte, né? Ele foi o que precursor da construção da Gruta de Iemanjá na época que tinha essa loja de vender artigos religiosos. E aí um grupo se reuniu e ele estimulou, trabalhou conjuntamente. O prefeito, se eu não me engano, era o Camilo Moreira. Camilo Moreira era o prefeito, que ainda tem fotos desse período lá. Foi interessante. Eu tenho lá algumas fotos, eu não sei se eu trouxe ali, mas eu tenho foto lá, com o Camilo Moreira fazendo a inauguração da gruta. Em função da gente estar envolvido, da empresa vender artigos religiosos. Então, esse tipo de coisa, só para ajudar. Foi a primeira gruta, né? Foi a primeira gruta, não lembro o ano disso. Eu devo ter lá, eu não lembro. Não lembro. Então, olha, isso é um fato histórico. O senhor, então, foi um dos incentivadores da construção dessa gruta lá no Quebrachinha ali, né? Foi. Que na época fazia parte de Bagé, né? Sim, na época fazia parte de Bagé. Eu acho que foi a primeira gruta, a primeira referência, o primeiro marco, né? Da parte da... Foi muita. Eu acho que o Pedro Leal não estava envolvido nisso também. Ele era o presidente da associação. Da associação, Umbandista, né? na época. Era o vereador Pedro Leal. Isso eu lembro. Nem sei se ele viu. Não, já faleceu. E aí o senhor foi lá na inauguração da gruta, não? Foi. O prefeito era o Camilo Moreira, na época. Interessante. Mas voltando àquela cronologia, só para a gente deixar então marcado, vamos ver se eu consegui gravar. A loja iniciou na Bento Gonçalves, onde hoje ainda está. Tá? Abriu uma filial na Monsenhor Constável Hipólito. Correto. Tá? Depois tempos depois deslocaram esta loja
Monsenhor Constato para Salgado Filho. E diversificaram mais, abrindo um novo nicho, exatamente este de artigos religiosos. E dali, qual foi o próximo empreendimento? Paralelamente, a gente abriu a loja de tintas. A loja de tinta aqui na esquina... Na Bento Gonçalves 301. 301, na esquina da Praça Júlio de Castilhos, Praça da Estação. Era da Dona Marina? Aquele prédio era da Dona Marina, ainda era propriedade da família, Marina Lamon Magalhães. Exatamente. E aí... Depois, por circunstâncias econômicas e de mercado, a gente terminou ficando só com a matriz. O pai se aposentou, lá que era ele que tocava sozinho lá na Salgado Filho. Ele se aposentou, resolveu encerrar as atividades. Eu fiquei tocando ali na Bento Gonçalves, administrando, e circunstância a gente veio novamente reativando forte, né? E agora com essa nova abertura dessa nova atividade, né? Nova loja lá na Santa Tecla. Na Santa Tecla. E essa está sob o comando do Augusto, então. Também, que a gente faz conjunto, mas ele fica mais lá, né? Ele conhece mais o mercado, esse mercado que eu, né? Ele é formado em administração, tem um currículo bom de trabalho, né? E é muito técnico, então eu terminei dando mais no apoio dele do que tocando a E assim, algumas coisas que eu me recordo da infância é ir visitar o vô na loja, na Salgado Filho, lá ainda anos 90, isso, né? Brincar lá nas oficinas, lá. Isso, então era uma das atividades. A outra atividade que eu gostava mais era de ir para casa da avó, que morava em cima da loja. De vez em quando apertava o telefone e dizia, volta para a loja. Era o pai chamando, dizendo, volta para trabalhar, porque tinha a avó, tinha conforto ali, né? Então eu gostava bastante de dar uma fugida para lá. Amigão sempre depois. E uma coisa que marcou bastante, assim, desse período, onde a loja, vamos dizer, foi recompactada toda dentro da matriz, né? Importante que eu me recordo, assim, do pai comentar que aquilo era uma situação de momento que se fazia necessário para que a loja seguisse em atividade todo esse período, mas que ele não descartava a possibilidade de uma ampliação no futuro, sendo ela viável, no caso, né? Então, foi uma visão que, apesar de fazer uma ação, vamos dizer, de retração para que a coisa se organizasse, não descartou a possibilidade de expansão quando fosse necessário, fosse viável. Fosse o momento, né? Isso, então uma coisa que me marcou, assim, porque eu vivi esse momento de fechar as lojas, né, de compactar, vamos dizer, elas, e depois, mas em contrapartida tinha esse impacto de não abrirmos mão de, possivelmente, de futuro agregar mais atividades, né? Então, e aí nasceu essa unidade de Santa Tecla lá. Isso. Só recordando quando é que nasceu, porque eu já 2017. 2017. Isso. Qual é o nome lá? Lá é Hércules Cozinha Própria. Hércules Cozinha Própria. Seria remeter a cozinhas profissionais, né? Então é um... Interessante que manteve o nome Hércules. Isso, inclusive a nomenclatura Hércules das duas lojas é igual. A gente só mudou a coloração e uma tem ferragem embaixo e na outra tem cozinha pró. Então a logotipia das duas lojas é igual, mantém uma identidade visual igual. Isso também é um outro fator que agora nesse período a gente conversando chamou a atenção, foi a atualização também do logo, né? Procurando modernizar, né? Porque claro, é importante a referência histórica, mas também está atualizado também, é importante, né? Foi atualizado também o slogan da loja, né? O slogan, qual é o slogan da loja? O slogan tradicional do Vô é a pequena que nasceu gigante, utilizado no rádio. A pequena que nasceu gigante. Muito tempo, né? Muito tempo, né? Aí depois passou para... Casado com a mesma mulher até hoje. Até hoje. Isso que é o mais importante. Por isso que a Casa Hércules resiste.
Mas e aí que não fosse casado com ela? Agora Hoje são soluções para a sua vida. hoje soluções para a sua vida. Teve um Crescendo Juntos. Era Crescendo Juntos. Nunca quis trocar ela. Nunca quis. Tá bom, então. Eu fiquei sabendo agora. Dois filhos. Uma filha. E tem o Clark. Eu E quantos netos? 4 netos. E 2 bisnetos. E 2 bisnetos já? Um do Augusto e outro da Karina. Um casal. Olha que beleza. E como quem mais da família está envolvido com a Casa Hermes? Só o Clark e o Augusto? A Karina. Ó, deixa eu Tá. Ainda bem que eu ia falar, não. A Karina. Oi, tudo bom? A Karina, embora não seja ativa, e não esteja no dia a dia da empresa, a Karina tem um fator porque eu me apoio muito nos dois, né, na conversa com os dois. E 2 referências que eu gostaria de fazer, está gravando aí? Tá, pode falar. As 2 referências que eu gostaria de fazer é o seguinte: uma delas é que a questão da administração entre pai e filho no choque de gerações nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Sempre é fácil. Eu e o pai tivemos um pouco mais de embate, mas sempre buscando as coisas positivas. Isso é importante, vamos deixar claro. 2 querendo. E com isso eu aprendi. Já quando veio o Augusto, já é uma relação diferente, porque é uma relação de eu querer, né? E entender essa necessidade. Essa é uma referência que eu gostaria de fazer. E a outra referência, que o Augusto já mencionou, mas que foi uma iniciativa minha na época, como a gente teve 3 lojas, diminuiu para uma loja só, às vezes fica traumas. E a gente tem que aprender quando erra também. Tá? E eu sempre disse que se houvesse oportunidade, eu abriria novamente outras lojas. E as pessoas, mas é difícil administrar. Como é difícil? Tem empresas com um número grandíssimo de lojas, então eu sempre mantive acesa essa chama. Então, hoje, para minha sorte, a coisa está andando e a gente conversa bastante. Eu, o Augusto e a Karina, eu e o Augusto mais por estar no dia a dia, mas a gente sempre troca ideias. Então, isso é uma referência bastante importante nesse quadro da sequência, né? A gente não sabe nunca como vai ser amanhã, mas a gente tem que estar sempre buscando mais coisas e melhorar cada vez mais. Tem a Karina também, que está envolvida dando ideias e participando, né? Também, e ela também faz parte da sociedade. Da sociedade, sim. E nós estávamos falando dos logos e Augusto. Quando é que mudou? Lembra-se quando é que houve essa alteração? Aí deve ter a mão da Karina aí, com certeza. A primeira atualização, eu acho que ela é do começo dos anos 2000. Então ela ficou aí 40 anos, mais ou menos, com o mesmo logo. Uma pequena, foi antes um pouco antes nós fizemos uma alteração, mantendo a estrutura básica da época, o nome. Em 84, 85 nós fizemos uma alteração, era a quadra propaganda que fez a primeira mudança, dando fluidez no logo e tal. E depois, posteriormente, que eu não me lembro do ano, que a atual que nós utilizamos foi feita pelo José Paulo Lobo. Foi feita uma atualização, que aí já foi nos anos, eu acho que aí 2000, perto disso. Foi uma nova atualização que acho que foi feita pela nova. Foi feita a última. A presente, atual. E vocês também estavam falando do slogan, não era o slogan inicial? A pequena que nasceu gigante. Isso eu me lembro de ouvir no rádio. Depois teve um outro, como é que passou? Ou já foi direto para... Não, teve um outro tempo que a gente usou Crescendo Juntos. Crescendo Juntos. E agora sim, agora a gente utiliza soluções para a sua vida e soluções para o seu negócio, por causa da loja nova.
soluções para a sua vida e solução para os seus negócios. Fale, seu Jorge. Será que quando se formou, médico veterinário, acho que não vai arrumar nada dentro da parte, não. Não é fácil. Não é, não. Uma batalha toda. E aí o senhor botou ele na loja. Botou o Clark na loja. E ele quis ir para a loja. A Hércules é uma firma familiar, né? Uma das poucas que resiste, né, durante todo esse tempo, que acaba sendo até um exemplo. E nós estamos aí, né, na terceira geração, e é um sucesso difícil, poucos que alcançam, porque normalmente, o que tu falavas há pouco tempo, né, muitas vezes há essa sintonia, quando passa de uma geração para outra, há uma sintonia, ou então vem um grupo de fora para administrar, então há uma sintonia perfeita de vocês. Minha mulher trabalhava, ela já era professora, ela trabalhava para ver os filhos que me ajudavam. Pois é, eu estive perguntando para ela, agora eu quero saber dela se realmente ele pagava para a senhora ou ele só está fazendo uma conversa aqui. É só conversa. É só conversa. Só empurrando com a barriga, como você disse. Acontece o seguinte. Nem assinava a carteira para ela, né? Não, nem você fez. Não pôde nem me aposentar. O que eu achava interessante é o seguinte, até hoje eu não vejo a cor do dinheiro. Não me importa. Até hoje não é. Aí, primeiro a esposa que comandava o dinheiro, depois passou o filho, e o senhor só olhando do balcão. Só analfabeto. Só baixando a cabeça. Claro que é médico veterinário. É professor. Não, Rosane, não. E o senhor trocava de bicicleta, só não trocou de mulher durante todo esse tempo. Não quis trocar. Não quis trocar, não quis atualizar. Porque Eu ficava a de fome. história. De Kombi. De Kombi sim ele trocava. De Kombi. Trocava de Kombi. Eu vou perguntar o que é natural, mas eu quero ouvir do senhor. O senhor tem orgulho da Casa Hércules? Tem guardado no coração esse orgulho? Porque eu fui abrir a Casa Hércules para ver sem dinheiro. Sem capital nenhum, só trabalhando na oficina e montando. Muita A vontade. bicicleta. Aprender também, né? Aprendendo. Eu tinha que aprender a trabalhar. Aprender a consertar cadeado, chave, Nós vamos ter um filho médico, veterinário. Que não sabe nada de veterinária, mas de comércio sabe. Hoje não sei mesmo. Não é fácil. A história, a função da história não é fácil de manter. Ah, não é, não. Realmente. Não é. Me diz uma coisa, Cláudio. Quantos anos tu tinha em 1961? Tu era livre? Tinha 4 anos. 4 anos. Sou de 57. Então, praticamente, também te criasse dentro da casa Hércules. Foi. Eu criei ele mesmo, criei mesmo. Com certeza. Eu estava vendo o Augusto falar que quando o guri passava lá na loja, depois com a avó, e agora eu me lembrei que Eu tudo. lembro de pequenininho, porque não alcançava o balcão, porque o balcão era mais alto que eu, né? Então, eu lembro de andar dentro da loja, desde essa época, desde os primórdios da empresa, eu vivia ali. Lembro até antes um pouco de abrir a empresa, tá? O pai na atividade que tinha anterior, né? Sim. E me lembro alguns detalhes pequenos, eu me lembro. E tu, Karina, me conta, Karina, um pouco. Então, embora não tenha essa ligação assim direta na administração, né, na Hércules hoje, mas eu também
fui criada lá dentro e procuro mesmo hoje, com todas as restrições atuais, que a minha filha também tenha essa vivência, que para mim foi muito importante, né? Então eu me lembro desde pequena de andar ali, ficar andando de bicicleta. Eu lembro do dia que fizeram a mudança da loja, quando fizeram a construção nova, onde está a obra, a Hermes hoje. Então, antes ela estava alocada temporariamente no casarão da frente, né? E eu lembro da mudança né? O pessoal transportando os balcões, as coisas. E outra lembrança uma foto do dia da inauguração, do Paulo do Ah, tu estás aqui. Que beleza. A lembrança dos passeios ciclísticos que faziam, que mobilizavam, né? Foi assim, aquela questão da inovação que o pai sempre buscou, principalmente na loja de tintas. A cada temporada, não me lembro assim exatamente se era anualmente, ele fazia uma fachada nova, bem diferente, que chamava a atenção, bem colorida, criava umas coisas assim, aquilo também sempre foi um exemplo para nós. Lembro também de ajudar, assim, me lembro um Natal que nós empacotamos, acho que mais de 100 cadeiras de praia, né? Devia ter em torno de 10, 12 anos, assim, claro. A gente auxiliava no pacote quando precisava. Depois, um período, quando eu passei na faculdade, fiquei 6 meses aguardando o início das aulas. Também trabalhei como caixa da loja nesse período, auxiliando o pai ali. Então, assim, a vivência é quase que diária na loja, né? Então, a gente é um orgulho, porque a gente... O pai sempre buscou dar aquela noção de onde as coisas vinham, né? Que a gente sempre tinha que batalhar para poder ter as coisas. E isso é importante e é uma talvez a maior lição, né? Com certeza, com certeza. Também o período que vivenciou começou depois. Depois tem continuidade nisso aí, foi a questão de trazer algumas coisas quando morava na sua época. Depois eu ia, às vezes estava em Porto Alegre para pedir, preciso de, né, a gente ia nas firmas, buscava e trazia, assim, e então, assim, também é uma imagem, uma lição que eu também quero passar para minha filha, né, para ela saber da nossa família, da formação, de tudo que se batalhou, de tudo que se conquistou, de tudo que se aprendeu. Então é um orgulho. Hoje, né, que está aqui, o pai que continuou, o Augusto que toca diretamente, que tem esse, digamos assim, que eu não tenho aquele ímpeto comercial, né, mas se no que depender de mim, eu quero que a Hercules continue viva e que siga progredindo pelos próximos anos, e vou fazer o que eu puder também para auxiliar. Com certeza. Tem a força do Hércules, a força. Mas tu mencionaste aí um tópico aí, que o Clark falou rapidamente, que eu acho importante a gente fazer esse registro e vocês relatarem um pouco. Porque, claro, a loja nasceu numa época que a bicicleta era, né, o desejo de toda criança, além de também ser um meio de locomoção para outras pessoas adultas. Mas hoje ela vive pelo menos em termos de Brasil, hoje a bicicleta vive um outro momento também de desenvolvimento. Eu vejo aí o pessoal fazendo aí essas competições Audax, né? E aí tu mencionaste, Karina, esses passeios ciclísticos que tu me falaste que foram os precursores. Como é que foi isso? A gente, quando estava nesse período que tinha montadora, a gente estimulava muito o uso da bicicleta. A gente vendia bastante na cidade, né? Já existia outras marcas tradicionais, Monarch, Caloi, e a gente criou uma marca que começou essa montagem, e para estimular o consumo, a gente começou essa mobilização para os passeios ciclísticos, que foram muito fortes, né? Muito evidentes durante um período. A gente tem lá fotos também dos passeios ciclísticos, que foram assim importantes para essa cultura do consumo da bicicleta, do uso, da utilização, para além do transporte, lá ser um lazer também, né? Esse era o objetivo desses passeios que a gente
começou. Posteriormente, a gente também com essa mudança na empresa e reorganizando, redefinindo produtos, a gente também aí parou com a bicicleta, mas ela foi um período muito marcante. Marcante. A gente começou com o início da loja com o pai lá, em 61, com um concerto. Ele já começou a fazer algumas montagens de bicicleta. A Axel Wood, que tinha outras marcas também, Pimon, marcas bem antigas, né? E depois teve um período que a gente parou com a oficina e ficou só na venda de peças. Posteriormente a gente teve essa empresa de uma montadora, só montagem de bicicleta. Nós, na época até tínhamos um outro prédio só para trabalhar com a montagem que tinha na loja. Uma curiosidade, com esse período a venda de bicicleta que era tão forte na loja, tão forte, que assim como esse período que a Karina mencionou das cadeiras, teve uma época que foi uma venda muito grande, e a gente teve um período no Natal de venda de bicicletas, que a gente teve até clientes disputando bicicleta dentro da loja. Nós tivemos até que quase separar clientes que queriam a mesma bicicleta, porque era uma venda muito grande. Então era como curiosidade, né? Eu lembro da gente na questão da Kombi que tinha, ou não tinha, a empresa tinha, e a gente carregava de bicicleta. Eu lembro que o pai mandou fazer uns cortes, assim, que acho que cabiam umas 7 ou 8 bicicletas e ficavam em exposição. A gente carregava as bicicletas, ia para Candiota, para Ulha nos finais de semana, que tinha estava começando aquele movimento, não era bem praça, mas eram uns espaços onde as pessoas faziam um bike e outras atividades com bicicleta. A gente levava as bicicletas para expor, para vender, né, eu lembro disso, a gente carregava na Kombi e levava. E depois também olhando as fotos dos passeios, assim, a gente via, claro, a gente era criança na época, mas a gente via que era uma coisa familiar, né, que era muita criança, era pais, era, né, eles normalmente saía ali da frente da loja, faziam um circuito pela cidade, né. Isso aí, que épocas, assim, só para a gente guardar na memória, 1990, por aí, década de 90, fim de 80 e início de 90. Isso aí, tem esse período aí. A festa dos pintores, que festa é essa dos pintores? A festa dos pintores era o dia da comemoração da data, e como a gente também queria que eles mantivessem uma relação, né, com a empresa, a gente no dia 18 de outubro comemorava o dia do pintor. E é uma data que foi muito marcante até hoje mesmo, muitos anos depois, mais de 20 anos que a gente não tem mais empresa, até hoje os pintores reclamam que nunca mais se repetiu, né? Quando nós paramos com a atividade, eles terminou as festas pintores. E era muito prestigiada e muito participativa da parte deles, né? Vocês convidavam os pintores para... A gente fazia palestras, trazia o pessoal da fábrica de tintas, né? E diretores também da fábrica, representantes, fazia palestra e posteriormente fazia uma confraternização com um coquetelzinho lá. E outras atividades também a gente fazia com eles lá, né, com os pintores. Então sempre foi muito marcante, a gente tem muito material sobre essas festas lá, né? Vamos registrar isso realmente é um fato. Depois não houve mais essas festas? Não, posteriormente houve mudanças de hábitos, Sim, as próprias empresas pararam de patrocinar. E também a gente parou com a atividade e as outras empresas que trabalham com tintas não deram sequência. Mas foi muito marcante, era impressionante. Metade do ano em diante ficaram eles já cobrando. Já esperando, com a expectativa do 18 de outubro. 18 de outubro. Então, esse é realmente um fato marcante no período que a gente teve a loja de tintas. Beleza. Uma coisa importante também que foi a conquista da loja é que esse prédio, onde a loja está desde 1961, começou como um prédio alugado e que posteriormente foi uma conquista da loja em adquirir ele, foi demolido e foi construída a loja e o condomínio em cima. Também foi Isso aí é importantíssimo, quer dizer, houve todo um trabalho para aquisição, né? Começou, e depois demolir. A Karina, se fosse naquela época, não ia deixar demolir, tenho certeza.
Que ano foi que aconteceu essa reforma? A reforma foi em. Nós somos 92. 92, acho que nós começamos em 92 ali e foi até 94. Essa documentação aqui toda a gente vai, não é, guardar. Eu vou numa outra empresa que ele trabalhava antes de abrir a loja, que é a Ferragem Souza Pinto, ficava na 7. Depois. E aqui, Lá. desculpa, acho que eu passei demais. Aqui, Aqui já, isso. E aqui já são imagens internas da loja. Aí quando ele já estava É lá. um estilo na morte. Historiador. Aqui com a família, Grande Tarcísio. Isso é uma alguns figura colaboradores. importante.